Pois muito bem, nesse vídeo nós vamos tratar do mistério da Sexta-feira Santa, Páscoa da Cruz, como que a liturgia da Igreja celebra este mistério da morte de Jesus Cristo. Então, rito e serviço se completam na cruz, né? Então, Jesus mesmo vai afirmar que a prova de amor maior não há do que dar a vida por aqueles que se amam, no Evangelho de João, e o mistério da paixão de Cristo, no fundo, é a celebração do grande mistério do amor de Deus por nós. Deus é capaz de dar a própria vida para poder salvar, nos redimir, fazer com que nós possamos, de fato, nos reconciliar com Ele. Nos reconciliar com Ele. E aí, né, nós temos as antífonas de entrada, né, que, por exemplo, nos insere diretamente nesse mistério do salvífico de Cristo por meio da cruz. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual, que selva outro longo produz, que traga em si fruto igual, quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Então é interessante que tem muito de patrística aqui, né? Porque o fiel madeiro está comparado àquela primeira árvore do bem e do mal que Adão e Eva comeram e pecaram. Pois agora nós temos uma outra árvore com Adão, Jesus, uma nova Eva, Maria, aos pés da cruz, que por meio do sacrifício de cruz é corrigido aquele mal que foi acontecido por Adão e Eva, né? E aí nós temos o hino, né, que normalmente se canta. E aí, o que é a celebração da Sexta-feira Santa? Então, é uma celebração da palavra, não é uma celebração da Santa Missa, é uma celebração da palavra com a adoração da cruz, que pode acontecer do meio-dia até o entardecer, ou seja, até no máximo umas 4, 5 horas da tarde, para terminar às 6. Porque, lembram? 6 horas da tarde já é celebração do dia seguinte. Então, por isso que não pode se estender até depois de 6 horas essa celebração, né? Normalmente acontece às 15 horas. Por quê? É o relato, os evangelhos falam que foi por volta das 3 horas que Jesus morreu. E isso por quê? Porque era justamente às 3 horas que o cordeiro pascal era imolado no templo. Então, os relatos evangélicos colocam, narram de forma teológica, claro, a morte de Jesus na proximidade da Páscoa, e João coloca Jesus morrendo justamente no momento em que os cordeiros pascais eram imolados no templo. Por quê? Porque para João, Jesus é o verdadeiro cordeiro de Páscoa. É aquele cordeiro imolado que, redime do nosso pecado, nos abre as portas do céu, né? Então, por isso que normalmente se celebra às 15 horas. Quais são os sinais sensíveis? A igreja se mantém desnuda, sem adornos e flores, porque a igreja está de luto, o noivo lhe foi tirado, o noivo morreu. A cor é vermelha, porque se celebra o martírio de Cristo, né? Toda vez que se celebra a cor vermelha, com a cor vermelha, se está se lembrando o martírio de alguém. Os apóstolos se celebram de cor vermelha, os mártires se celebram de cor vermelha, a paixão de Cristo se celebra de cor vermelha, Crisma se celebra de cor vermelha, por quê? As pessoas pensam que é por causa que o fogo é vermelho, mas fogo não é vermelho, né? Fogo não é vermelho. Ou seja, se celebra com a cor vermelha por quê? Porque o Espírito Santo é dado ao fiel para que ele possa ser mártir, para que ele possa testemunhar. A celebração impera-se o silêncio, porque é luto, é pesar pela morte de Cristo. E não existe sacramento nesse dia, não se celebra nenhum sacramento, a não ser um São dos Enfermos ou a reconciliação. Ou a reconciliação. Ou o sacramento da confissão, ou o São dos Enfermos. Mas Santa Missa, casamento, batizado, nesse dia não se celebra. A oração do dia diz assim: ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruíste a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Então, olha só, veja, olha só como que está aqui ligado aqui, ó. O madeiro de Cristo corrigindo o erro que aconteceu lá no primeiro madeiro lá de Adão e Eva. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Né? Então, é uma liturgia dividida em 3 partes. Então, tem uma liturgia da palavra, que se traz ah, o longo relato da paixão de Cristo, se traz Isaías 53, e um outro texto que fala justamente da paixão, uma breve homilia, e a liturgia da palavra termina com a chamada oração universal, ou seja, aquela longa oração que tem umas 11 ou 12 preces,
nas quais se reza pela igreja e pelas necessidades do mundo todo. Pelas necessidades do mundo todo. Depois, se tem um segundo momento que é chamado adoração da cruz. Né? Adoração da cruz. Ou seja, adora-se aquele que está crucificado. Não é propriamente adoração da cruz, mas adoração do crucificado. Né? Ou seja, adoramos aquele que deu a vida por nós e que, pelo fato de sua entrega, nos abriu as portas da eternidade, a possibilidade de viver para sempre. Então, nesse momento, se tem o beijo da cruz, se faz a oferta da coleta, a coleta para a Terra Santa, etc. Tudo neste segundo momento. Esse segundo momento ele acontece com o sacerdote ou diácono entrando com a cruz coberta e proclamando 3 vezes: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Toda a comunidade responde: vinde, adoremos. Depois nós temos a comunhão com o pão abençoado na celebração anterior. Uma pequenininha liturgia da comunhão, e se encerra com a celebração em silêncio, cada um voltando para sua casa. É claro que aí, né, cada paróquia, por exemplo, tem a sua dinâmica. Depois normalmente depois ou se tem um teatro da paixão, a via sacra, a procissão do seu morto, aí varia de comunidade para comunidade. Mas a rigor, encerra-se a celebração em silêncio, cada um voltando para os seus lares. Né? A Escritura nos traz o relato do servo sofredor de Isaías. Paulo retrata o serviço daqueles que se esvaziou por nós, isso mesmo. Então nós temos Isaías 53, Filipenses capítulo 2. Jesus, sendo vítima, não reage com violência, ele se entrega por amor. E aí nós temos o relato da paixão de Cristo, segundo João. Jesus vence a morte pelo amor. Então pode-se cantar a paixão do Senhor com as melodias próprias propostas pelo inário litúrgico da CNBB. Nós, no nosso caso particular, nós fazemos a leitura dialogada com os demais leitores. A celebração inicia-se com a prostração, né, diante do altar, porque esse gesto de prostrar-se era o gesto que as viúvas no antigo Israel faziam quando os seus maridos faleciam. Então, a igreja esposa enlutada porque o esposo morreu, porque o noivo lhe foi tirado. Então, por isso que ele se prostra diante do altar. E aí se tem a cerimônia da adoração da cruz, né, do crucificado. Né? Essa imagem aqui não está lá muito pertinente, né? Estou utilizando o material já pronto, ou seja, o ideal é que se tenha o crucificado na cruz, não se adora a cruz, se adora é o crucificado, e aí todos beijam depois, fazem um gesto de referência e carinho a Jesus crucificado ali. De manhã, o que se pode celebrar? Ou a liturgia das horas, por exemplo, em igrejas mais tradicionais antigas se faz a celebração uma celebração antiga chamada que faz memória da descida de Jesus à mansão dos mortos, mas normalmente o que se tem nas comunidades é a continuação daquela adoração do dia seguinte, né? Ou seja, como Jesus foi levado para o Horto das Oliveiras, vamos dizer assim, se fica em adoração até meia-noite, no dia seguinte, pela manhã, se abre novamente o Santíssimo para que os fiéis possam adorá-lo. Né? E aí nós passamos ao Sábado Santo, que é o dia da sepultura, tema do próximo vídeo.